Olá, chamo-me Gonçalo Ferreira e quero-vos mostrar um artigo da grande revista Spoiler Magazine de 1989 sobre o efeito dos computadores nos olhos, se nos fazia bem ou mal aos olhos, etc. E poderão ver aqui algumas diferenças sobre o que se pensava naquele tempo e o que se pensa hoje em dia, nomeadamente sobre a saúde dos olhos, e também achei isto um artigo interessante, por isso decidi colocá-lo separado de uma análise que fiz à revista Spoiler Magazine para poderem aceder de forma isolada, sem ter de ver o anúncio inteiro. E achei este anúncio interessante. Não foi escrito por mim, claro, foi escrito por Carlos Vieira e espero que gostem dele. Computadores. O novo artigo. Olhos melhores ou piores? Pois bem, aqui isto é da Spoiler Magazine número 1. Desde que a TV foi inventada, muito se tem falado sobre os malefícios da visão provocados pelos tubos de raios catódicos. Catódicos, para quem não sabe, é assim que funcionavam as televisões antigas, os CRTs. Eram emitidos raios catódicos a desenhar as linhas todas do ecrã, mas isso, pronto, vocês podem pesquisar na net. Uma discussão que já foi polemizada, não gosto desta palavra, em outras épocas, se refere a aparelhos de televisão e volta agora em força com a maciça utilização de computadores em todos os níveis. Quem já não ficou com os olhos vermelhos a arder, a lacrimejar e mesmo dores de cabeça ao utilizar o computador? Ui, eu ficava bastante. Mas o que há de verdade sobre o assunto? O uso de computadores faz mal à vista? Segundo o oftalmologista Carlos Trincão, do Hospital da Marinha, em Lisboa, deve ser o que está aqui na foto, o assunto precisa ser desmistificado. O computador faz tanto mal à vista como uma folha de papel e um lápis para os quais se fica a olhar fixamente, explica Trincão, acrescentando que o computador é uma técnica nova que exige outra abordagem da questão. Bem, isto está errado. Esta pessoa é de valor, claro, é um doutor, com experiência, etc. Mas naquela altura ainda não sabia bem, ele não sabia bem como é que funcionava o computador. Eu não sabia, especialmente uma televisão, aliás, porque existe um fenómeno que era a cintilação que acontece. Se vocês filmarem um ecrã de televisão, vão ver que aquilo às vezes tem assim umas coisas a tremer e tal. Aquilo tinha uns certos hertz e só a partir de um certo número de hertz é que já não fazia tanto mal à vista. Abaixo disso cansava bastante a vista, porque aquilo, a vista conseguia detectar aquele tipo de coisas que vocês veem nas câmaras de filmar. E não é só isso, há a cintilação, como é que é dizer? Imaginem o que é ter a imagem de vez em quando a cintilar ligeiramente. São coisas que vocês não se apercebem, mas que acontecem e cansam a vista. E, por exemplo, há outra coisa diferente que é os computadores tinham brilho e quanto mais brilho a pessoa tivesse, que muitas vezes as pessoas também tinham um ecrã muito brilhante e isso era errado, quanto mais brilho tivessem, mais desfocados apareciam os pixels. Ou seja, as letras apareciam mais desfocadas com o brilho a tornar aquilo uma névoa e a vista cansava-se bastante a tentar focar aquilo, cansava-se muito. Isso já não consigo tanto com LCDs, por exemplo, dos portáteis. Porquê? Porque aí nesse caso os pixels eram fixos e não havia aquela cintilação e também não havia. Quer dizer, eu agora enganei-me. Eu estava a falar da cintilação. Na cintilação nos portáteis dos LCDs já não acontece porque são pixels fixos que têm a luz ou não e estão aí fixos e já não há aquela cintilação, já não cansa tanto a vista. Quanto ao brilho, os portáteis, os LCDs, podiam cansar quase tanto quanto um CRT. Porquê? Porque se vocês puserem muito brilho no portátil, vão tornar as letras muito desfocadas e a vista vai ter de tentar esforçar-se bastante, constantemente, para tentar perceber as letras. Porquê? Porque vão ver uma névoa ao torno das letras e isso vai cansar a vista, vai focar a vista. Por isso é assim, não é como ele diz, os computadores cansavam muito mais do que uma folha de papel. Especialmente os CRTs, por causa dos baixos Hz. 60 Hz já era mau. Ou mesmo mais que podiam cansar. Hz, aliás. E também devido ao brilho, excesso de brilho. E esse excesso de brilho também se verificava nos portáteis. Mas continuando, tirando isso, que é onde ele se enganou, que é excesso de brilho e cintilação, vamos ver o resto. Depois de vários estudos e pesquisas elaborados por diversos cientistas, os médicos chegaram à conclusão de que os problemas oftalmológicos chegaram a provocados pelo computador estão ligados ao cansaço visual e não a algum tipo de emissão de raios de qualquer espécie. Um congresso internacional de ergo-oftalmologia realizado no ano passado concluiu que não havia nada estatisticamente significativo em termos de consequências visuais advindas do uso do computador. Durante muito tempo ouviu-se falar da emissão de raios-x, microondas
rádio e radiação ionizante. No ambiente em que vivemos, há mais radiação ionizante do que é emitida pelo computador. As emissões de rádio e microondas estão muito abaixo das mais rígidas normas de segurança dos países avançados, como os Estados Unidos e a União Soviética. E quanto aos raios-x, a emissão é tão ínfima que se torna imperceptível, revela Carlos Trincão. Opa, é assim, eu não vou dizer se é certo ou errado, mas as coisas não. É assim, lembrem-se que nem tudo o que eu falo é correto, porque isto é baseado no que se conhecia naqueles tempos, ok? O que está lá em cima também é incorreto, não é pela competência do médico, não é. Simplesmente naquela altura eles não sabiam, não tinham ainda acesso àquelas informações que eu falei sobre os hertz necessários para que a vista não fique tão cansada, a cintilação dos CRTs, o brilho, pronto. Apesar daquilo do brilho ser um bocadinho óbvio, mas pronto. Por isso não quer dizer que eu fosse mal profissional, eu simplesmente naquela altura não sabia tanto sobre isto, ok? Ele acentua que as irritações e incômodos provocados pelo uso são quase sempre ligados à monotonia, fator psicológico, e à fixação prolongada do foco visual no ponto constante, fator fisiológico. Eu falei acima, se lembrarem, que se nós estivermos focados em algo que estiver com muito brilho, cansa muito a vista. Ou seja, estar focado é mau, cansa a vista, e se for com muito brilho ainda cansa mais. Até porque quanto mais brilho tem, mais desfocado fica e mais esforço tem de fazer os nossos olhos constantemente para tentar focar aquilo que não vai conseguir focar, ou seja, mais se vai cansar. Trincão compara o problema à situação de uma pessoa que fica a apertar muito tempo um objeto entre as mãos. Depois de algum tempo, os músculos do braço estarão rígidos e doloridos, ao passo que se o indivíduo fizer vários movimentos com a bola, apesar de se movimentar mais, cansar-se-á muito menos, pois há variação de exercícios e a utilização equilibrada de outros músculos. O mesmo se passa com os olhos. Ao focar uma distância fixa durante muito tempo, os músculos do globo ocular cansam-se. No antigo trabalho de escritório, antes da invasão dos computadores, a vista cansava-se muito menos, porque o indivíduo olhava para a sua máquina de escrever, levantava-se para ir ao arquivo, olhava as faturas, voltava à secretária, pedia uma informação adicional a um colega, etc. Agora fica tudo centrado no computador, bastando uma seleção de funções para se obterem os dados necessários e mantendo a vista fixa no mesmo ponto. Diz, explicando que a solução é evitar ficar um foco, seja ele o teclado ou o ecrã, olhando sempre que possível para outros pontos da sala ou pela janela, variando o ponto de referência. O importante é olhar para tudo, mudar, variar a visão, mexer os olhos e estrincão, recomendando o mínimo de 5 minutos de descanso para cada hora de trabalho com computadores. Uma pessoa que descansa pelo menos 5 minutos em cada hora trabalha menos tempo, mas produz mais. Ele está certo porque se vocês desviarem do computador de vez em quando uns minutos, olharem para outros lados, vocês sem querer olhar para as coisas vão desfocar a vista, vão descansá-la, até porque para certas coisas vocês nem focam muito a vista. Vocês olharem para longe nem focam tanto a vista, a não ser que estejam a tentar focar um ponto, claro. Há um descanso da vista, enquanto estarem fixamente a focar um ponto, estão constantemente a esforçar os músculos, a esforçar a íris, etc. E isso cansa a vista. Isto é verdade. Um detalhe que à primeira vista parece não ter nada a ver com a questão, mas Carlos Tricão sublinha como um dos fatores mais prejudiciais à visão para quem trabalha com computadores é a sua disposição na sala de trabalho. Ele explica que muitas pessoas, querendo otimizar o espaço de escritório, colocam o computador a um canto, obrigando a quem o utiliza a ficar virado para a parede. Isso é errado. A pessoa olha para o monitor, levanta a cabeça e olha para a parede alguns centímetros atrás e não descansa a vista. O ideal, segundo ele, é inverter a posição e colocar a pessoa de costas para a parede para que ela, ao olhar por cima do monitor, possa descansar a vista ficando coisas mais distantes. Isto é verdade e eu sei disso por experiência própria. Estarem a olhar para uma parede de vez em quando não descansa a vista, porque ela está bastante próxima e está tudo à mesma distância e ok, não há grande coisa. Vocês têm de ter o computador virado para sítios onde possam olhar lá para fora, possam olhar pela janela, se tiver sol, claro, possam olhar para a mesa ali do canto, possam ouvir o gato a brincar, tudo isso descansa mais a vista. O ideal é levantarem-se, claro. Isto aqui está 100% correto. Outro erro muito comum e que provoca um dos maiores cansaços visuais para quem utiliza o computador é posicioná-lo de forma a que os focos de luz da sala criem reflexos no ecrã, exigindo um esforço muito grande para olhar para os caracteres no monitor. Enfim, esta é uma máquina como qualquer outra que tem de ser estudada e aperfeiçoada no sentido dela só obter o maior benefício possível. Conclui Trincão. Isto é verdade. Se vocês têm o sol a refletir no monitor, vocês estão a ver um brilho no ecrã. Para mim dá-me logo cabo da vista porque eu tenho vista hipersensível.
mas mesmo uma pessoa com a visão normal, vão ter um reflexo e vão ter muito mais esforço a tentar descobrir o que está por trás dele, ou seja, tentar focar-se no que está por trás. Isto é aquilo que é ainda pior do que terem um monitor com muito brilho que vos faz desfocar os pontos. Ambas são muito más para a visão, como eu tinha dito há pouco, e são as duas muito más. Para evitar este problema, a melhor solução é a instalação de um filtro, que porém possui o inconveniente de diminuir a intensidade da luz no ecrã. Epá, isto aqui é bom o filtro para diminuir a reflexos solares e a intensidade de luz no ecrã é bom ser reduzida. Só que eu aqui dei razão ao dizer que isto pode ser um problema nos monitores mais antigos, sem a regulação de brilho e contraste. Carlos Trincão aconselha a efetuar a regulação da luminosidade do monitor de acordo com a luz do ambiente que o rodeia. Muitas pessoas que trabalham à noite têm a mania de apagar as luzes e trabalhar só com a luz do monitor, o que é cansativo. O contraste também é importante, sobretudo nos computadores monocromáticos. Os contrastes muito fortes devem ser evitados, assim como os pouco visíveis. Ok, ele tem razão. Se for um brilho pouco visível é mau, se for um contraste muito forte, muito brilho, etc., é muito mau também. Se houver possibilidade, deve utilizar-se a cor verde para os caracteres, pois é o espectro visível que proporciona maior conforto visual. Por acaso, eu usava um monitor Neptune 900 ou Neptune 600, acho que é Neptune 900, não é 9000, acho, que no Spectrum, que era fósforo verde, e aquilo descansava bastante a vista. Eu adorava aquele monitor. Só que era tudo verde e preto, mas no Spectrum ficava muito bem. Os contrastes muito fortes devem ser evitados. Aliás, diga-se passagem que no Spectrum chegava a ficar melhor o monitor fósforo verde do que o monitor a cores, porque as cores não eram tão perfeitas nos jogos às vezes, e às vezes era melhor ver mesmo fósforo verde, parecia ter mais qualidade e tudo. Bem, os contrastes muito fortes devem ser evitados, assim como os pouco visíveis, se houver possibilidade. Ok, espero conforto visual. Se não for possível escolher a cor para o seu monitor, uma opção são os óculos com lente esverdeada encontrados no mercado. Curioso, eu acho que já vi isto. Eu acho que já vi isto no mercado, já. É engraçado. Eu acho que já vi pessoal usar estes óculos verdes naquela altura, mas eu nunca tive um destes. Naquela altura nem sequer tinha dinheiro para comprar revistas. Eu estudava, não é? Tricão reconhece a eficácia destas lentes para os casos de aumento de conforto visual em computadores ou monitores sem opção de cor, mas afirma que, de uma forma geral, as lentes não beneficiam nem prejudicam a visão. Eu às vezes até receito a alguns pacientes, mas não acho que sejam fundamentais para o trabalho com computadores, afirma. Para mim seria, porque para mim fez uma grande diferença. Eu tenho vista hipersensível e etc. Para mim, é de experimentar comprar estes óculos. Não, se calhar melhor não. Não importa. Para o caso de pessoas com deficiências visuais, miopia, hipermetropia e estigmatismo, miopia vêem coisas mal ao longe, hipermetropia, vêem demasiado, ou seja, vêem coisas, vêem um bocadinho melhor ao longe, vêem coisas mal de perto, etc. Estigmatismo, eu recomendo que trabalhem sempre com uma correção visual necessária, ou seja, óculos ou lentes de contacto. Apenas em alguns casos de miopia há um aumento no conforto visual depois de retirados os óculos. São os casos de poucas dioptrias. Aquelas medidas que vocês... Poucas será 0,25, 0,50. Onde a vista míope se adapta confortavelmente às pequenas distâncias. Nesses casos, os óculos tendem a exigir um esforço de correção para o que já se vê, embora normalmente sem esforço algum. Embora esteja teoricamente errada, esta atitude provoca um certo conforto visual por a vista se adaptar erradamente às distâncias curtas. Pronto, ele aqui saberá melhor que eu, ele é médico, não é? Sobre esta matéria. Porém, para os hipermétropes e astigmatas, o uso de óculos e lentes é indispensável, podendo a sua ausência provocar severas dores de cabeça. Eu também tinha dores de cabeça, mas era devido à hipersensibilidade à luz. Para aqueles que têm dificuldades de visão e ainda não usam corretores visuais, o mais aconselhável é irem ao oftalmologista para efetuar as devidas correções. Não é comum um portador de deficiências visuais a perceber se tem problemas de visão. Sim, é verdade, uma vista compensa a outra, atribuindo muitas vezes dores e irritações oftalmológicas e enxaquecas a fatores que não são as principais razões do seu problema, como, por exemplo, o seu computador. É verdade que este pode provocar cansaço visual, mas você já pensou que pode estar a ver mal? É verdade, há pessoas que podem estar a ver mal e pensam que o problema do computador é estarem a ver mal. Há uma coisa que este senhor, este Dr. Carlos Vieira, não sabia na altura, que não se sabia, mas
às vezes a vista seca, poucas lágrimas nos olhos, etc., e a vista ficar seca, provoca também dores de cabeça e um cansaço nos olhos e ardor, etc. E às vezes as pessoas têm isso e se a médica vos receitar certas gotas para os olhos, isso acaba por vos passar. Por isso, peçam isso também à médica, que é coisas que na altura não sabia, hoje em dia já sabe também. Eu não uso, por acaso não preciso, mas ok, experimentem. De qualquer das formas, estão a ver, a maioria destes conselhos hoje em dia ainda são válidos e há coisas novas que foram descobertas que já vos falei, não é? Podem existir outros que eu não estou bem a par de tudo sobre este assunto. Eu, como tenho memória, digamos que fotográfica, se estiver atento a uma coisa, eu memorizo-a. Eu vou memorizando muitas coisas sem me perceber, mas há outras coisas, não quer dizer que eu tenha ouvido tudo sobre isto, não é? Vocês têm de investigar. De qualquer das formas, estão aqui um resumo de algumas dicas. A posição na cadeira é importante, o encosto deve ser alto para que o utilizador se comece a reclinar para trás depois do uso prolongado e deve possuir regulação de altura e inclinação bem com rodas. Ok, sim. Deve instalar-se o computador com um bom campo visual por trás a fim de proporcionar o necessário repouso à vista através da focalização de distâncias maiores. É verdade, a vista tem de mudar de vez em quando, convém olhar para outras coisas de longe de vez em quando. O teclado é de preferência ser separado do ecrã para poder ser colocado na posição mais confortável. O ideal é que tanto o teclado como o ecrã, a cadeira e a mesa sejam reguláveis. É verdade. Eu não olho para o teclado, por isso. Há já décadas que não olho para o teclado, por isso. Nem ligo ao teclado. Eu chego a ter teclado, só tenho sequer as teclas escritas, já estão apagadas. É importante que para cada hora de trabalho haja pelo menos 5 minutos de descanso. Deste modo, o próprio trabalho acaba por render mais. Olhe para toda a sala, exercite os seus olhos, evite fixar constantemente o ecrã ou o teclado. Sim, tudo isto é verdade. Ok. Podem ter aprendido aqui várias coisas sobre os olhos, como descansar a vista no computador. Este artigo estava bom, eu complementei com algumas coisas novas de hoje em dia. Espero que tenham gostado deste artigo, escrito por Carlos Vieira para a revista Spoiler Magazine, que para mim foi, do que conheço, a melhor revista de programadores em Portugal, pena já não existir, deste número de 1989, que foi o número 1 da revista, e apesar de nem todos os conceitos estarem atualizados, porque hoje em dia sabemos outras coisas que na altura não se sabia, tem cá coisas bastante interessantes e corretas também. Espero que tenham gostado do artigo. Se quiserem estar atentos a futuros artigos, subscrevam o canal, e se gostarem, partilhem, façam like e comentem se tiverem algo a dizer. E até ao próximo vídeo. Adeus.